Olá, pessoal! Estamos aqui gravando um vídeo com as meninas da biblioteca. Essa é a Jaqueline e essa é a Gabriela. Elas trabalham na biblioteca, vão se apresentar um pouquinho mais para vocês. E a gente veio aqui falar um pouquinho sobre como acessar a plataforma virtual, como utilizar, quais materiais estão disponíveis. E aí eu vou deixar elas falar. Elas se apresentam e seguem. Eu acompanho aqui agora. Então, pessoal, boa noite. Eu sou Jaqueline, eu sou bibliotecária aqui no setor de referência da UNO Chapecó. Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela, eu sou bibliotecária do setor de periódicos aqui da instituição. E hoje a gente vai conversar com vocês um pouquinho sobre o que são periódicos, explicar um pouquinho de como funcionam as bases de dados e também a ABNT. Então, pessoal, o que são periódicos? Os periódicos, eles são materiais que eles podem ser tanto físicos quanto online, e eles têm uma periodicidade, ou seja, eles podem ser diários, semanais, semestrais, anuais, é tudo que tem uma periodicidade mesmo. Como exemplo, a gente tem os jornais, gibis podem ser considerados periódicos, revistas comerciais, revistas científicas. Em termos acadêmicos, periódicos são revistas que têm um teor e conteúdos científicos. Uma dúvida que é bem recorrente é qual a diferença entre as revistas comerciais e os periódicos científicos. Então, as revistas comerciais, elas têm um conteúdo que geralmente é escrito por cronistas, por jornalistas. Então, assim, elas podem falar de diversos assuntos, mas quem escreve geralmente são jornalistas e cronistas. Já os periódicos científicos, eles passam por um processo que chama avaliação por pares. O que é avaliação por pares? Quando um estudante, né, alguém escreve um artigo, ele é preciso ser avaliado antes de ser colocado numa revista científica. Então, ele passa por uma comissão de doutores na área para avaliar se esse conteúdo ele é uma fonte segura, se ele realmente tem esse teor científico para ir para os periódicos. Então, essa é a principal diferença dos dois, né? Então, assim, na revista científica a gente encontra artigos sobre a área, né? E tudo é avaliado por pares. Então, tudo passa por essa comissão que avalia se o material realmente é de qualidade, se as fontes são seguras para ir para os periódicos. Por isso, eles são uma boa fonte de pesquisa. Então, assim, às vezes vocês estão com um tema de pesquisa, o Google, ele é uma ferramenta de pesquisa, mas ele é uma ferramenta que ela não é uma fonte 100% segura. É sempre bom a gente pesquisar em lugares que tenham Uma revisão, revisão por pares, que tenham uma segurança, né? E justamente, por que pesquisar em periódicos? Então, eles contribuem para definições de temas de pesquisa. E, assim, a diferença dos periódicos para um livro, por exemplo, é que nas revistas, né, todo o conteúdo novo, ele vai primeiro para uma revista e depois, se for muito pesquisado, ele vira livro. Mas, de início, ele sempre vai para um periódico. Então, assim, tudo que está nos periódicos é tudo que sai do forno, tudo que está novinho, todas as recentes pesquisas. Então, essa é a principal vantagem de pesquisar nos periódicos, além de ter toda essa avaliação por pares, essa fonte segura, todos os conteúdos novos da área saem antes nos periódicos. E a gente tem, não sei se é válido falar, mas a gente tem um setor aqui de periódicos da universidade, a gente tem assinaturas de revista online, que vocês têm acesso lá pelo Pérgamo, entrando lá na minha UNO, lá no lado esquerdo da tela, direito da tela, vocês têm acesso à biblioteca. E dentro da biblioteca tem pesquisa pelo Pérgamo. E lá vocês conseguem achar, né? Não sei se dá para abrir aqui já, Tá. que daria pra gente abrir já. Dá para vocês procurarem por periódicos. A gente tem periódicos online, que tem o link lá, que dá para acessar. Então, no caso aqui, se vocês quiserem pesquisar o que a gente tem de periódicos online, vocês acessam pela minha UNO, colocam o login e a senha. Isso.
Eu acho que é legal, agora eu vou atrapalhar um pouquinho o vídeo. pode. Eu acho que é legal essa orientação das meninas, porque realmente, né, tem muito material disponível na plataforma e às vezes nem a gente sabe muito como buscar. E é um material que está disponível, que dá para acessar de casa, é um material de qualidade, né, é um material de confiança, a gente pode utilizar sem receio nenhum. Então, eu acho que é bem bacana essa parte de como acessa, onde busca. Então, pessoal, vocês vão entrar ali pela Minha Uno. Aí ele vai abrir essa caixinha aqui e vocês vão colocar informações que vocês têm sobre o login de vocês. Vai colocar o login, a senha, vocês vão entrar. Ao lado aqui, vocês vão encontrar o início, a situação financeira e tudo mais, mas aqui tem uma aba que é a biblioteca. Vocês vão clicar por aqui. E aqui vocês vão ter acesso a todos os materiais e bases de dados e outras bibliotecas que a biblioteca da UNO Chapecó tem acesso. Como a Gabi disse, tem algumas revistas que estão no Pérgamo. Então, vocês podem clicar aqui em acervo da biblioteca da UNO Chapecó, que ela vai abrir o sistema Pérgamo, que é o sistema que a gente utiliza aqui na biblioteca. Aí, acho que a Gabi vai fazer uma simulação aqui de como pesquisar um periódico. Eu vou dar um exemplo de um periódico que eu acabei de indexar. Então, assim, gente, essa é a interface, né? Aqui a gente tem a pesquisa geral, dá para procurar por palavra, por índice, dá para ordenar por título, né? Busca por título, por assunto, autor, série, editora. Tem os tipos, a unidade de informação, que a gente tem a Setorial de São Lourenço, a Biblioteca Central aqui da UNO Chapecó, e o tipo de obra. Nesse caso, no caso de periódicos, a gente vai marcar a opção periódicos ali, descendo um pouco. E daqui a gente digita o título, né? No caso aqui, eu vou botar a moda palavra, que é um que eu sei que a gente... Mas dá pra pesquisar na área de vocês. Às vezes, se vocês não têm, né? Mas a gente sempre tem... Se vocês têm um periódico que não tem aqui, mas que tá online, vocês podem entrar em contato com a biblioteca que a gente vai indexando na base. Mas a gente tem de pedagogia também, enfim, ele vai aparecer aqui. E daí vocês clicam aqui no online e ele redireciona lá para a revista. Então, assim, vocês têm acesso de casa, de periódicos, né? Para periódicos. Daí acessa a revista. Acessa a revista. Ah, tá. Daí tem acesso, né? Nesse caso aqui, tem a atual, que é a mais nova edição. Daí, mas às vezes muda de um periódico para outro, né? Mas aqui tem acesso a todos os artigos, os dossiês, as entrevistas, todo o conteúdo da revista. Será que a gente pode tentar fazer um teste de um assunto da disciplina? Sim. Vamos lá. Vamos digitar aqui. Ali, no caso, por periódico, o prof teria que ter um nome específico. Ah, do tá. periódico. Teria que ter o nome específico do por periódico. assunto, Ah, tá. Não faz busca por assunto. Não. Nesse caso, não. Esse caso aqui é só os periódicos. Mas a gente tem as bases de dados que a gente vai conversar um pouquinho agora, que daí ela é mais ampla a busca, né? E a gente consegue ter uma relação dos periódicos que tem? Tem. Catalogados ou não? Na verdade... Não é catalogados que falam, né? Eles são indexados no sistema. A gente disponibiliza, a gente tem a nossa página no Facebook, que toda semana tem indicação de periódicos, e lá sempre o que tem de novidade a gente posta lá. Então, a gente também, enquanto professor, também pode estar fazendo esse acompanhamento, Sim, até para atualizar e passar para os alunos. E orientar eles, olha, tem tal periódico. Porque, gente, assim, ó, quando vocês vão escrever um trabalho que a gente pede na disciplina, no componente de práticas, e aí os professores orientam, vocês podem buscar outras referências. Eu acho que esse é um espaço bem adequado para fazer essa busca. Verdade. Porque o periódico ele vai trazer uma série de artigos sobre aquele assunto, né? E como as meninas falaram, são textos que foram passados por várias revisões, então dá para utilizar sem receio nenhum. Mas legal, bacana isso. E sobre os periódicos é isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre base de dados. Então, as bases de dados, elas são como se fossem umas caixinhas, né, da internet, um site da internet, que armazenam todas as publicações científicas. Então, lá tem periódicos, artigos, livros, tem bases que tem livros. Imagens, tem base de imagens. Então, é como se fosse um Google mais refinado.
né? É uma base de dados, é como se fosse uma caixinha, né? Um Google mais refinado que ele tem, que tem só conteúdo científico lá dentro, também revisado pelos pares. A gente aqui na biblioteca, a gente tem assinatura de algumas bases, portal de periódicos da CAPES, a EBSCO, e tem estratégias de busca, né? Então, tem várias formas de recuperar a informação que vocês estejam procurando, né? Dá para pesquisar por palavra-chave, por assunto, por periódicos, por autor, por título, livro ou até uma base de dados específica, porque existem bases de dados específicas para cada área, né? E a gente tem também os operadores booleanos, que eles ajudam a refinar mais a busca. Então, eles restringem a pesquisa, né? Devem sempre ser digitados em letra maiúscula. Então, tem 3 operadores booleanos, que são o AND, OR ou o NOT. Qual a função, então, do AND? É a exigência, a presença de 2 termos. Por exemplo, eu estou numa pesquisa que eu estou trabalhando, feminismo, por exemplo, e eu quero que venha na minha pesquisa, né, na pesquisa que eu estou fazendo lá na base de dados, tudo que é relacionado a mulheres e feminismo, por exemplo. Então, eu vou botar assim, mulheres and feminismo. Que aí vai puxar tudo maiúsculo. O operador booleano, que é o AND, OR ou NOT, eles são sempre colocados em letra maiúscula. Aí o sistema vai puxar tudo para mim o que for sobre mulheres e feminismo. Porque o AND significa e. A gente tem também o OR, que ele tem 3 funções. A primeira função é o sinônimo da palavra. Então, por exemplo, uma pesquisa lá sobre obesidade, né? Eu posso colocar sobrepeso or obesidade, né? Que é um sinônimo de palavra. Também tem como expandir o tema, né? Por exemplo, obesidade or mulheres, que daí vai expandir obesidade em mulheres, né? Por exemplo. E a gente tem também para misturar idiomas. Porque uma coisa bem interessante, pessoal, é que os termos, quando eles são digitados em inglês, a quantidade de materiais que o sistema recupera é muito maior. Então, às vezes, tem temas muito específicos mesmo que o pessoal não encontra e digitando o termo em inglês puxa muita coisa. Então, a terceira função do OR é de misturar os idiomas, que serve para qualquer idioma, né? Por exemplo, mulheres or women, que é em inglês, né? Mulheres or mujeres, que é em espanhol. Então, ele tem essa função também. E a gente tem também o terceiro operador booleano, que é o NOT. Então, o NOT, ele elimina um termo. Então, assim, feminismo, vamos dar um exemplo. Feminismo not gravidez. Então, vai puxar tudo que é de feminismo, mas que não tem a ver com, talvez, o período de gestação da mulher. Ou de gravidez. De gravidez. Então, ele serve, o NOT, para ele elimina um dos termos. Porque, às vezes, nas nossas pesquisas, pode ter muitos temas relacionados. Então, o NOT, ele tem essa função de eliminar um dos termos, né? A gente tem aqui exemplo, mulheres not feminismo. Mas serve para qualquer busca. A gente vai abrir umas bases agora, né, Jaque? Sim, sim. A gente tem assinatura, então, no portal de periódicos da CAPES, a Dynamed Plus, que é mais voltada para a área de medicina e a área de saúde, a Science Direct, a minha biblioteca, que é uma biblioteca nova, uma biblioteca virtual, assim como a Pearson também, que é a biblioteca que a gente também tem assinatura, tem o Waze-BR, tem o portal de periódicos aqui mesmo da UNO Chapecó. Temos a biblioteca, então, virtual da Pearson, a EBSCO, a PubMed, que também é mais relacionada à medicina baseada em evidência, que ela é mais para a área de saúde. E tem também a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que depois eu vou dar uma palavrinha ali para vocês. Eu acho que eu só vou mostrar antes o portal de periódicos da UNO Chapecó, que eu acho interessante vocês saberem também, que é uma fonte de pesquisa. Então, a gente tem... Aqui na minha UNO. Através da minha UNO, a gente tem na barra ali, biblioteca, o portal de periódicos da UNO Chapecó. Todas essas bases que a Jaque citou, elas estão disponíveis ali.
Então, gente, o que é o portal de periódicos da UNO Chapecó? Tem publicações da própria instituição. Revista da Pedagogia é uma revista nossa. Então, assim, dá para acessar a revista aqui e tem acesso à edição atual, que tem acesso aos artigos, a tudo que foi colocado ali, ó. Que é, por sinal, um dossiê de ensino religioso. Ó, que interessante. A é uma última boa... é, a última publicação é um dossiê, perdão. Não, Um dossiê pode? sobre artigos na área de ciências da religião. E a gente daí tem acesso à edição atual, que é essa, né, que a prof comentou, de maio e agosto de 2018, e tem das anteriores também, caso haja interesse de algum outro assunto que foi publicado num periódico um pouco mais do ano passado, enfim, tem. É que ela tem uma periodicidade, né? Essas revistas para serem lançadas. Muitos professores e alunos aqui da UNO publicam nessas revistas, tá? E quem sabe um dia não seja um de vocês para publicar aqui também. Essa é uma outra, então, fonte de pesquisa que vocês podem estar acessando. Então, deixa só eu entender. O portal de periódicos são periódicos da UNO Chapecó. O meu Pérgamo são periódicos externos. Na verdade, assim, o Pérgamo é o nosso sistema, né? O nosso sistema de busca. Então, tudo que a biblioteca tem, que a nossa biblioteca aqui da UNO Chapecó tem, vocês vão encontrar no Pérgamo. Então, assim, todos os periódicos que são indexados, que são colocados, né, no nosso sistema, eles vão estar disponíveis. Então, às vezes, dá para vocês procurarem por palavra, pedagogia, por exemplo, e procurar lá periódicos. Às vezes vai puxar tudo que a gente tem sobre pedagogia. Mas ele puxa o periódico. O periódico. E aí, para fazer busca isolada de artigo... Daí você vai acessar o periódico e dentro do periódico você vai ter acesso aos artigos. Tá, não tem essa possibilidade de buscar só os artigos. A gente tem busca por artigo também. A gente tem, no Pérgamo, a gente tem busca por artigo, já que se tu quiser depois. Abrir o Pérgamo, aqui vai ser... Mas aí, geralmente, são artigos de dentro da instituição, que são as monografias. Tá, que elas se caracterizam algumas como artigo. Ou os artigos que, às vezes, estão dentro do portal de periódicos da UNO Chapecó, porque tem um tipo de obra aqui. Aí você pode colocar aqui artigos. Às vezes tem dissertações também, tá, gente? A gente coloca tudo online. Por tema? Pesquisar. Vamos ver aqui. Título? Mas, esse é um artigo, então. Esse do Cadernos do C1. Ele é um artigo que ele tá dentro de um periódico. Isso, Cadernos do C1 é outro periódico. E esse é físico, na verdade. Sim, tem os físicos e a gente tem... tem os físicos. Mas esse é online, né? Pedagogias do Corpo. Ele está dentro de qual periódico? É da revista pedagógica. Olha que legal. Vê se assim. Aí pronto, aí vai abrir aqui e vai pedir para você baixar o arquivo em PDF. Que legal. Geralmente os artigos que a gente tem são os que estão dentro das revistas da UNO Chapecó. Mas... as pesquisas por periódicos são periódicos externos, que têm a avaliação por pares também, são fontes seguras de informação e que a UNO Chapecó disponibiliza. E as bases de dados daí tem. Então, a gente vai abrir aqui a EBSCO para vocês e o portal de periódicos da CAPES. Vamos começar pelo portal de periódicos. Então, a gente vai começar agora pelo portal de periódicos, que acho que... Então, essa é a interface. Gente, dentro do portal de periódicos, vocês têm lá no Meu Espaço a opção de criar um cadastro. Quando vocês criam um cadastro, vocês têm acesso a treinamentos. Esses treinamentos geram certificados, tá? Dá para salvar documentos, dá para favoritar algum arquivo, dá para enviar referência por e-mail. Esse aqui é o calendário de treinamentos que o portal da CAPES oferece. Todos eles gratuitos e que geram certificados. Daí é sempre interessante, assim, vocês em casa darem uma pesquisadinha ali, mas tem como criar o cadastro, é interessante para poder ter na sua pastinha salvo que vocês acharem interessante, né? Não só por isso, tá? A gente tá dando aqui umas orientações de como pesquisar, só que muito disso vocês vão aprender na prática pesquisando, tá?
Então, é interessante sim fazer os treinamentos, apesar da Gabi estar falando, auxiliando aqui vocês, é interessante que vocês mexam dentro da base, que vocês só aprendem mesmo se estiverem inseridos ali no meio, né, procurando, buscando informação. E tem o acesso café, que é o acesso que vocês têm remoto em casa, né? Ah, então deixa eu só fazer uma pergunta. Todos esses acessos, eles não podem acontecer de casa? Esses Sim, acontecem? Sim. acontece. O único que não acontece é a BNT mesmo. Tá. Que depois a Jaque vai até se aprofundar um pouco. Ah, tá. Mas todos os as outros... bases de dados, o nosso sistema, né, de busca, o Pérgamo, o portal de periódicos, todos vocês têm acesso em casa através da Minha Uno, lá na Legal. barra biblioteca. Então, a gente tem as opções de busca, a busca por assunto, por periódico, por livro, por base. Então, vamos tentar buscar ali por assunto, Jaque. Profito, tem algum termo que possa... Acho que fica por aqui. Vamos por alfabetização, já que a gente está trabalhando. Vamos ver o que aparece de alfabetização aí. Já fica até uma dica, né? Para pesquisar sobre Alfabetização. isso. Vamos lá. Você Tem a busca geral, né? Vamos clicar só pra ver quantos aparecem enquanto isso. Então, gente, foi de... Ali, ó. 3.299 periódicos? Esses aí são artigos, Artigos na verdade. daí. Aham. Mas é bastante coisa. E daí ainda tem a busca avançada ali, que dá pra gente fazer também. Que, por exemplo... pode refinar, né? Que daí dá pra usar os operadores booleanos. Então, a alfabetização que poderia puxar junto, prof. Letramento. Alfabetização e letramento. Ah, então como é que é? Operador. Operadores booleanos. Aqui que a gente usa. Era a busca avançada. É mais pra refinar a busca, né? Porque quando buscar alfabetização, vai vir tudo. Tudo que tiver da alfabetização. Mas, por exemplo, eu quero alfabetização, mas eu não quero metodologia, né? Como ensinar, às vezes, a alfabetização. Aí dá pra botar alfabetização, note, metodologia, por exemplo, né? Daí tu vai refinando ali. Aí dá um buscar, ele vai puxar, no caso, ali, tudo que tiver... Ó, já baixou o número. De 3.299 para 492 artigos. Porque ele vai refinando, né? Ele vai... Então, ó, ali tem os acessos dos artigos. Alfabetização e letramento, métodos e práticas escolares. E aqui ainda você pode refinar ainda só por artigos ou por livros, por autor também. Pode ser também fazer uma linha do tempo, sabe? Para fazer alguma comparação, se for algum trabalho específico. Porque outra coisa que a gente é interessante a gente salientar aqui é que é interessante sempre ter artigos, fontes recentes, né? A menos que o trabalho seja de cunho histórico, mas é interessante ter fontes mais recentes, que geralmente a gente encontra nas bases de dados, nos periódicos ali. Então, como a Jaque comentou, dá pra refinar por ano de publicação. Então, de 2013 a 2018. Ele vai puxar tudo que foi publicado de 2013 a 2018. Já diminuiu de novo o número. Para 222. Para 222. Então, assim, se vocês fizessem a busca do termo em inglês, ele ia puxar bem mais artigos, porque como essas bases também, elas têm a pesquisa em si, né? Ela é de forma internacional e essas bases, ela busca esses artigos internacionais e a inglês é uma língua mundial, né? A maioria desses artigos também estão em inglês. Daí tem a busca por periódico ali em cima também. Daí tem que ter o ISSN, que na verdade é um número que todo periódico tem, né? Mas se vocês tiverem algum título de periódico, se tiver indexado na base, ele vai ter. Olha ali, Pedagogia em Foco, só para dar um exemplo ali. Tem algumas revistas que têm acesso parcial, tá, gente? Não tem um acesso total à revista. Então, tu vai ter acesso a alguns textos. Mas isso é bem característico dos portais. Só fecha aqui, já. E dá pra tu procurar por área selecionar por área de conhecimento. Pode... No caso aqui, é Ciências
humanas, ou sociais humanas. Educação ali. Educação. Pode dar um pesquisar. Ó, pode descer. Deixa eu só botar só pedagogia. Ali não vai mais influenciar tanto já aqui. Ali, ó, daí, no caso, se tu tirar... aqui é tudo que tem o nome pedagogia dentro da revista. Sobe um pouquinho. Só tira aqui. Deixa sem nada. E dá um pesquisar ali. Então, tudo que tiver dentro da educação... Isso aqui é tudo periódico, ó, gente. E tudo relacionado à educação. Tudo relacionado à educação. A maioria tá em inglês, tá? Mas isso aqui é tudo periódico, tá? E aí, se nós fizermos uma busca em português, onde que eu limito o idioma aí? Na verdade, você vai... Ele vai puxar, daí tu vai ter que, na verdade, digitar lá em cima. Tá. Daí só clica num, só pra gente ver como é que... Esse aqui é acesso restrito. Deixa eu pegar um aberto. É esse aqui, né? Tem uns que, como eu comentei, gente, que às vezes tem artigos que vocês vão ter, né? Periódicos que vocês vão ter acesso parcial. Que daí precisaria comprar o artigo ou a instituição fazer a assinatura do periódico. Não acontece com todos, mas às vezes acontece, vocês vão pegar casos que vocês vão pesquisar alguns artigos e só tem as 3 primeiras páginas. É que o autor bloqueou e para tu ter acesso completo, acesso integral, tu vai ter que pagar. Então, ali ele tem, ó, ele tem a opção aqui, o cadeadinho significa que é acesso parcial e o olhinho com o livrinho quer dizer que ele foi avaliado por pares, que é um periódico que é avaliado por pares. Daí tu tem os textos ali, que tem, né, os artigos que estão dentro desses periódicos. Ó, nesse caso, esse aqui tá na base da EBSCO. A EBSCO a gente também tem assinatura, gente. Vamos lá para pesquisa por livro. Termos gerais. Esse aqui pode ser? Olha esse, que legal. A Foz do Corpo, uma pedagogia freudiana. Vamos lá. Que bacana. Ó, daí tem a introdução, os capítulos, dá para todos baixar em PDF. Cara, que legal, nem eu sabia disso. Nossa, dá pra fazer muita busca aí. Sim, a busca por livro geralmente é a mais escassa, assim. Eu digo que não tem muito material, mas ainda assim tem. Por conta até mesmo dos direitos autorais, tá? Então, os autores às vezes disponibilizam uma porcentagem do livro na internet, outras não, só para instigar a pessoa a comprar, né? A adquirir. Que ainda tem essa coisa muito do comércio, né? Já Sim, o periódico com não... certeza, o periódico... Dificilmente você vai dificilmente. comprar. Mas, assim, acontece muito, tá, Prof, da comutação, né? Às vezes, por exemplo, eu quero um periódico, mas tem na outra biblioteca lá de São Paulo, lá na USP. Aí, o que acontece? A gente tem esse serviço aqui na biblioteca da comutação, que aí a gente entra em contato com a biblioteca da USP, fornece um valor em dinheiro para eles mandarem um periódico impresso para nós. Ai, que bacana isso. Porque, às vezes, os pesquisadores estão tão ali na pesquisa e tem artigos que eles precisam mesmo que tenham na referencial teórico deles, e aí a gente consegue fazer isso. Fazer esse processo. Esse processo. Que bacana. E assim, gente, é bem interessante, sabe, a gente saber dessas ferramentas. Porque esses dias apareceu uma menina lá na biblioteca que ela tinha um assunto muito específico. Mas assim, ó, uma pesquisa era sobre índios, alguma coisa muito específica. E ela não achava, ela não encontrava. E daí eu dei a opção dos periódicos. Daí nos periódicos ali ela encontrou alguma coisa. E assim, ainda assim era pouco. Aí que ela foi para as bases de dados, que ela conseguia encontrar um pouco mais de material. E mesmo assim tinha alguns artigos que ela tinha que pagar para ter acesso integral. Então assim, tem casos e casos, né? Mas é interessante a gente conhecer as ferramentas que estão ao nosso favor na hora de fazer a pesquisa. E tem muita coisa que é de cunho científico que está gratuita. Sim, e que a UNO Chapecó propicia para vocês terem acesso também. Essas bases que a gente tem ali, elas são pagas. A UNO Chapecó, ela paga o acesso. Então, é muito importante que vocês usufruam ali do acesso que vocês têm. Ainda mais vocês que estão em EAD, que vocês não podem estar sempre ali na biblioteca. Aqui na biblioteca, apesar do fluxo ser alto, às vezes tem alunos que, como no caso de vocês, que são EAD, ou então que moram longe, moram em outra cidade, eles preferem ter o acesso, então, online das bases. E outra base também, gente, que tem acesso bastante, assim, que os alunos gostam muito, que a interface é muito fácil, é o
é o da EBSCO. Tá ali na minha biblioteca, na biblioteca aqui, aliás. Você vai clicar aqui em EBSCO e ele vai reportar para a base, tá? É a mesma coisa ali da portal de eles periódicos. são parecidos, assim. Daí tu pode botar a palavra-chave, tem a opção da busca avançada. A EBSCO, ela tem um diferencial que tem a opção de tu fazer a tradução do texto, né? Ele tem Sim. essa opção. Então, às vezes, nossa, achei só aquele texto que eu queria muito, Deixa mas eu tá em ver. inglês. Vamos botar school, só pra ver o que... Isso na busca Education. básica, tá, É gente? uma busca básica essa. Olha quanto recuperou de informação. Nossa, tudo isso. Daí tem ali os filtros também. Ó, a gente pode escolher também para filtrar a informação. Nossa, tem artigo até de 1915, gente. Ó, o texto completo com tradução também é muito interessante. Em revistas acadêmicas, em periódicos científicos, também dá para fazer por ano, por idioma também, por idade. Nossa, tem uma infinidade aqui para você refinar a sua pesquisa. Agora, se nós fôssemos ali pesquisar a palavra em português, vocês vão ter só uma ideia da diferença de busca. Ó, Já dá em uma- escola, então ele reduz bastante. Então, o tema ele é muito mais amplo na língua do inglês. Olha que legal esse aqui. Esse primeiro. Vou ter que Concepções buscar da depois. influência e a educação das crianças Vê na se classe tem, vamos ver se trabalhadora. tem o texto completo em PDF ali Ó. embaixo. A gente pode clicar aqui, aí ele vai baixar ali pra nós. Você pode também estar salvando no teu Drive, mandar fazer a impressão do artigo para quem gosta de ler no papel, né? Que tem muita gente ainda que gosta. Tem a opção também, que é bem importante, de referência, tá? Você pode copiar a referência do artigo, ele já dá Ele para já dá a vocês. referência pronta. Dos Porque 3 formatos, da é ABNT, Na na APA. APA, que é a de Vancouver também. Ele Ó, tem. você pode adicionar a pasta. É interessante que na EBSCO você também, como ali na portal de periódicos, você se inscreva, porque você pode pedir para que também incluir ali em determinado assunto. Por exemplo, eu quero saber sobre escola e alfabetização. Você pode também criar um alerta dos textos, artigos que forem lançados sobre esses temas para mandar sempre para o teu e-mail, ou mensalmente, ou semanalmente, depende da periodicidade que você quer. Aí, assim, por exemplo, surgiu... Eu quero muito uma pesquisa sobre escola. Daí tu vai lá, tem aquela opção, você clica e todos os artigos que vão chegando novos sobre escola, ele vai enviando pro teu e-mail, ó. Ai, que bacana. Sim, eles têm muita opção. Muita assim. funcionalidade assim na base. Dá para você compartilhar, dá para mandar por e-mail, dá para citar. E como é que você vai citar isso, ó? Aí mostra a referência aqui, ó. Nossa, isso já reduz um trabalhão, porque ficar organizando essas referências. Sim, sim. Eu sempre brinco com o pessoal, assim, que a ABNT é interessante vocês aprenderem, tá? Porque para a vida acadêmica de vocês vão ter que aprender. Não adianta. Os professores agora vão começar já a cobrar isso de vocês, né? Que vocês coloquem os trabalhos e tudo nas normas da ABNT. Porque fica mais visualmente, além de ser melhor, né? Fica um padrão. Então, é interessante que vocês aprendam as normas de trabalhos acadêmicos, de referência, de citação, de resumo, numeração progressiva. Tem várias outras normas que conversam entre si na hora de fazer um trabalho acadêmico. Outra situação que vocês podem também ter acesso ali, outra base, a gente tem acesso à Biblioteca Pearson, que eu vou dar uma olhadinha ali para vocês para fazer alguma pesquisa. Tem algum livro, prof, que você Tem queira um que nós estamos usando. Pode ser o que a gente está usando? Pode. É alfabetização e letramento. Deixa eu só botar em buscar. Não sei por que ela não tá abrindo. É este aqui. Ó, vocês estão utilizando esse livro aqui. Então, eu tenho a opção, então, de fazer a busca aqui no site pelo nome, ou pelo autor, ou pelo título do livro.
Vocês podem clicar no livro, é como se você estivesse folheando um livro, só que de maneira virtual, na verdade, né? Tem a busca avançada também, quando vocês querem pesquisar, não sabem o nome do livro, queria algum assunto, dá para fazer também. Você tem a opção de fazer também anotações no livro. E, em alguns casos, realizar impressão de uma porcentagem do livro, dependendo do autor, ele dá uma porcentagem de fazer a impressão, ou então de comprar créditos para fazer a impressão do livro. Esse não tem a possibilidade de fazer impressão, né? Não, eu creio que não, mas a gente pode tentar. Porque nós tentamos. E não Então, deu. aí aparece as informações do livro, a ficha catalográfica. Lembrando, gente, que para ter acesso a essa interface é lá pela Minha Uno, tá? É, pela Minha Uno. Alguns livros estão até ali no Pérgamo, tá? Mas às vezes, como dá algum probleminha, que a base cai e tudo mais, é mais garantido que vocês consigam o acesso pela Minha Uno do que pelo Pérgamo, tá? Porque às vezes acontece do Pérgamo tá fora do ar e tudo mais, então é mais fácil ir pela Minha Uno ali. Então, vocês podem estar... deixa eu dar um exemplo aqui para comentário. Pode aumentar também a letra. Deixa eu só tentar... Não tô conseguindo fazer os comentários. Deixa eu pegar aqui. Vai mostrar ali os capítulos aqui também. Ah, então ali embaixo eu também consigo mexer. Consegue mexer. Dá para pesquisar termos dentro do livro. Deixa eu ver, prof, qual tem um termo? Pode ser um nome? Pode. Procura Emília. É o nome de uma autora, né? Emília Ferreiro. Espaço Ferreiro. Vamos ver só a Emília. Aí mostra Já ali, aparece, olha ali, ó. Já aparece. As páginas que tem o nome dela. Ou então termo, gente. Imagina que vocês querem falar sobre um tema específico. Vamos lá. Ao Pode ser invés... coesão. Procura coesão. Vamos ver. Coesão. Sim? Aham. Olha ali, na hora de coesão. fazer o exercício, tem lá perguntinha sobre o que é coesão. Faz a busca. Viu, gente? Facilitando a vida de vocês. É Tem verdade. essa ferramenta. Porque, não no sentido assim de uma dificuldade, mas se torna trabalhoso, porque eles têm as listas de exercício. E aí, como não tem a possibilidade de imprimir, enfim, se torna muito trabalhoso fazer porque tu faz a leitura, mas fazer essa busca de novo depois. Então, olha uma dica que bacana, né? Tem lá uma questão sobre coesão, faz a busca aí. Tem uma questão sobre construtivismo, faz a busca aí, facilita, né? Porque aí você localiza mais fácil. Tem também, vocês podem favoritar, tá? O livro, se vocês utilizam bastante nele, aí depois na busca vai aparecer ele ali sempre. Você pode também adicionar as anotações. Deixa eu ver, eu quero adicionar nessa página. Aqui em cima eu vou adicionar uma anotação, sei lá. Citar depois, quando vocês forem fazer algum trabalho acadêmico. Aí vocês vão salvar e aí vai ficar ali preso no livro. Então, vocês podem, sempre que for, vai estar ali preso no livro. Tem a opção, como eu disse para vocês ali, de fazer... vocês têm que comprar uns créditos, que aí não é nem com a Uno, é da própria Pearson, que eles pedem para vocês comprarem e realizar no máximo 10 páginas por impressão, que eles falam aqui. Aí vocês têm que clicar aqui em comprar créditos e comprar. Mas eu acho que se já está ali de maneira online, eu acho que não necessita muito. Porque a ideia do online é economizar papel, tem toda uma questão também sustentável. E aí eu acho que não é necessário. Mas caso alguém queira, que ache que, não, mas eu prefiro ficar ali com o livro, e assim, eles delimitam o número de páginas, porque o autor, ele tem uma autorização, tu tem uma autorização do autor para publicar ali na Pearson, então, ele que delimita ali o número de páginas, algumas são 10, outras são 20. E eu acho que o legal esses detalhes, né, da anotação, de como fazer uma busca, de como, porque a gente acaba não sabendo muito sobre isso. Eu quero passar, então, eu posso clicar aqui em habilitar, E eu posso também passar o marca-texto, E aí fica salvo. Fica salvo. Olha só, essa é outra estratégia bem bacana na hora de estudar. Achei importante o conteúdo, eu posso marcar aqui também. Eu não sabia de tudo isso.
E aí agora é uma confissão, né? Para preparar as aulas não é muito diferente do trabalho que eles têm para fazer a lista de exercícios, porque dá um trabalhão. Eu E aí eu imagino. não sabia também que eu podia grifar, que eu podia anotar. Dá pra tu Porque, compartilhar, prof. olha né? que legal. Dá pra tu marcar um amigo, né? Já que... Eu acho que, se não me engano, se não é na Pearson, na verdade é na minha biblioteca, Gabi. Ah, não é nessa. Não, é na minha biblioteca você tem essa opção. Aí também temos outra assinatura de outra biblioteca online, tá? Essa assinatura é recente, essa biblioteca é a minha biblioteca. Ela tem diversas editoras, ela tem um leque maior do que a Pearson. E aí é o mesmo caminho, vai pela minha Uno, clica aqui em minha biblioteca e vai repor lá para a base da minha biblioteca. Para vocês que estão iniciando esse processo ali na minha biblioteca, no primeiro acesso ele vai pedir para vocês aceitarem os termos e vai atualizar a biblioteca. Então demora um pouquinho, mas é bem rapidinho. Então, foi para minha biblioteca, aceita os termos primeiro e atualiza a biblioteca, que aí ela vai aparecer. Você pode pesquisar, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um livro, prof, algum assunto. Deixa eu pensar em um agora. Pode ser um de metodologia científica? Pode. Vamos ver o que tem disponível de metodologia E científica. assim, o legal, gente, é que assim, eu sou estudante agora na pós aqui na UNO. Apesar de trabalhar na biblioteca, Casa de Ferreira Espeta de Pau, eu acabo não pegando livro por conta do tempo e tudo mais. E aí, vou para casa sem o livro. Aí, às vezes, eu quero citar, fazer alguma coisa, algum autor. Meu Deus do céu, eu tô louca atrás de livro, eu tô louca atrás de tema. Eu abro a minha biblioteca, para mim é uma das melhores. Até comparando com a Pearson, eu prefiro muito a minha biblioteca. Porque tem edições que nem ainda tem na biblioteca, que ainda nem chegou na biblioteca. Já tem disponível E já online. tem disponível online. E assim, esse daqui da Lacatus, a gente tem na biblioteca, mas, por exemplo, agora com os novos procedimentos do MEC, a gente só pode ter 2 livros físicos e o resto pode ser online. Então, às vezes, o aluno fica se brigando para pegar os físicos, não sabendo que eles têm online. Disponível online. Tu Isso. pode acessar de qualquer lugar, até do E celular. é até muito mais fácil para te fazer citação no teu trabalho, porque você pode copiar ali na íntegra, pode pesquisar os temas variados. Ó, aqui também tem essa opção, deixa eu ver, eu tô fazendo uma pesquisa que ela tem, deixa eu dar uma olhadinha, uma pesquisa bibliográfica. Então, eu posso pesquisar ali dentro do livro para ver o que tem de bibliográfica, que ela vai me dar as páginas ali, que vão elencar as páginas que tem aqui nesse livro. O que é uma pesquisa bibliográfica e suas fases. Aí mostrou aqui o sumário, né? Revisão bibliográfica, que ainda é o sumário. Deixa eu pegar uma página aqui, ó. Referência bibliográfica. Um exemplo aqui. Se você quiser, né? Você pode marcar com um texto também. É essa que pode marcar o colega, Sim, não é? sim. Você pode criar um cartão Com uma anotação. com anotação. Deixa eu ver. Citar no trabalho da prof. Daniane. Por exemplo. E toda vez que eu acessar a minha biblioteca e acessar esse livro, vai estar salvo isso? Vai estar salvo isso. No meu linkzinho. No teu linkzinho. Aí aqui dá para você visualizar o que você marcou, os cartões. Olha que interessante. Deixa eu dar uma olhadinha. Mostra o sumário também, assim, do livro, né? De tudo que tem de temas. Os cartões de estudo. Aqui, que é esse que a gente criou agora. Deixa eu dar uma olhadinha para compartilhar. Alguns livros dá para compartilhar, depende muito do que é liberado. Enfim, há uma infinidade de coisas aqui para vocês fazerem com esse livro. E, gente, o que mais me impressiona nessa biblioteca e na da Pearson é a quantidade de conteúdos, tá? Não é só na área de vocês, na área de humanas, mas em todas as áreas e o quão é atualizado.
Porque uma preocupação dos professores é que vocês tenham acesso a conteúdos bons, de cunho científico, que sejam revisados pelos pares e que estejam atualizados. Porque a maioria das pesquisas, elas não são de cunho históricos hoje em dia. Tem algumas que são, que tudo bem, tu fazer uma citação do ano 1994 ou de anos anteriores a 2000, mas os professores agora, eles preferem que vocês busquem, além de em lugares confiáveis, em lugares que proporcionem para vocês uma coisa mais atualizada, né? Um livro, ou como a Gabi tinha explicado ali, dos periódicos, das bases de dados. É conteúdo bom, que vocês não vão encontrar, às vezes, no Google, que o Google ele não tem uma revisão, assim, feita por cima dele. Pode ser que achem alguma coisa, mas mais sucinto que vocês encontrem aqui nas bases de dados e nas bibliotecas online. Então, eu vou dar uma explicadinha da ABNT também para vocês. Contudo, o acesso da ABNT aqui, ainda a gente não tem o acesso para os alunos em EAD. A professora, ela também está disponibilizando para vocês, que ela já conversou comigo, algumas normas em formato digitalizado, né, para facilitar o acesso de vocês. Mas para o ano que vem, a gente já está pensando nessa assinatura já ter ali também no Pérgamo, para ficar mais fácil para vocês pesquisarem, tá? A ABNT, então, ela tem ali na minha biblioteca, na minha UNO, ali no link ABNT. A ABNT, ela pode ser acessada somente, então, aqui no perímetro da UNO Chapecó. Então, a empresa para o acesso UNO Chapecó. O usuário para os alunos é A maiúsculo, L minúsculo, traço Chapecó. E a senha é a mesma que o usuário. A maiúsculo, L minúsculo, traço Chapecó. E é só clicar em entrar. E essa aqui, então, gente, é a interface da ABNT. Acho que nem vai precisar abrir ali, prof. Vocês podem, então, estar pesquisando pelo número. Caso você tenha um número, o professor passe a norma para você. Você pode pesquisar pelo número ou, então, pela palavra-chave. No caso aqui, eu vou colocar trabalhos acadêmicos. Eu quero aquela norma de trabalhos acadêmicos. Deixa eu só arrumar aqui. E para quem não sabe, a ABNT, ela é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, além dos trabalhos acadêmicos, ela padroniza várias outras coisas, como o pessoal da engenharia utiliza bastante para estrutura, para concreto, o pessoal da arquitetura para medidas, o pessoal do design também. Então, várias outras profissões também acabam utilizando essas normas para padronizar determinados móveis ou até mesmo serviços. Como vocês são acadêmicos, vocês vão utilizar bastante para os trabalhos acadêmicos de vocês. A ABNT, então, ela é brasileira, é uma norma nacional, existem outros tipos de normas, como a APA, Vancouver, que são de outras áreas, mas que vocês vão utilizar aqui na UNO é a ABNT. Até o final do ano, o começo do ano que vem, a gente vai fazer um manual de trabalhos acadêmicos ali na biblioteca e disponibilizar para todo mundo seguir bem direitinho a risca, sabe? Para que não tenha um conflito de um curso ter um trabalho de uma forma, outro de outra. Então, aqui a gente pode pesquisar pela ABNT com trabalhos acadêmicos, ali pela palavra, então. A norma, então, é a 14.724, é uma norma que foi formulada a partir de 2011. Diz aqui que ela tem 11 páginas e o preço dela é R$ 34,00. Importante, vocês não vão precisar pagar nada para ter essa norma, tá? O acesso é gratuito diante dessa base. Então, você pode colocar em visualizar esta norma. Mas enquanto ele carrega, acho que só para destacar, né, do quanto é importante seguir essas normas, porque elas padronizam os trabalhos acadêmicos que a gente faz. Referência, espaçamento, tamanho de letra, margem, para que não faça cada um o seu, a sua forma, né? Então, acho que é bem importante tudo isso. E até porque agora, né, a maioria dos estudantes que
estão acompanhando nós, estão começando o curso. Mas daqui a pouco vão para um evento, vão para uma outra atividade, e nenhum evento recebe um trabalho, nada disso, sem estar dentro das normas, né? Verdade. Então, a gente precisa ir acostumando a utilizar elas. E não é nada né? Diferente, né? É fácil, gente. Depois de um tempo, quando você se acostuma a utilizar as normas, depois é automático, tá? Tanto eu quanto a Gabi e outras bibliotecárias, a gente tem na formação nossa quase um ano, assim, disso, porque é um dos trabalhos que o bibliotecário pode exercer fora da biblioteca, né? A gente tem essa possibilidade de trabalho, de correção de trabalhos acadêmicos. Então, ainda hoje, eu pego a norma impressa e utilizo ainda para ficar corrigindo esses trabalhos, gente. Então, é mais mesmo corrigindo, fazendo as normas que você vai aprender. Aqui, como eu disse para vocês, a gente está demonstrando, mas é no dia a dia, replicando o que a gente está mostrando aqui para vocês, que vocês vão ter mais uma noção, assim, uma assertividade em fazer essas atividades aqui. Então, a norma, ela se apresenta dessa forma. Essa norma aqui, ela conta sobre a estrutura de trabalhos acadêmicos. Ela mostra outras referências normativas, porque para um trabalho acadêmico, você precisa também saber como fazer uma referência, aí tem a norma 6023, como fazer a numeração progressiva das seções e das páginas do documento, tem a 6024, a 6027 para você fazer o sumário, o resumo, quando é um resumo acadêmico, quando é um resumo crítico, tem toda uma forma também de fazer. O índice, se tu for colocar algum índice no trabalho, também vai precisar. A 105.20, que é a norma de citação. Então, notem que existem outras normas que vocês vão utilizar para fazer o trabalho acadêmico de vocês. Não é somente uma norma. Então, é interessante que vocês aprendam desde o começo a manusear e a mexer com essas normas. E ela é bem didática, assim, tem exemplos. Uhum. Então, assim, quando surgir dúvidas, olhar na norma que ela tá bem explicadinha, tem uns exemplos. Sim. Ela é bem... É muito bom, gente, sabe? E aqui ele mostra um pouquinho aqui do que é cada coisa, o que é um elemento pós-textual, o que é um elemento pré-textual, um elemento textual. Ele subdivide aqui como você vai acontecer com o seu trabalho acadêmico. Aqui, ó, que mostra bem o esquema. Então, na parte interna, a parte externa do trabalho, a gente tem a capa, a lombada quando alguém vai publicar algum livro, ou então uma dissertação que precisa ser encadernada, aí a gente utiliza aqui a lombada. Aí, aqui na parte interna do trabalho, que é dentro do trabalho, então a gente tem os elementos pré-textuais, que antecedem assim, o texto do trabalho. Tem a folha de rosto, alguns são obrigatórios, outros opcionais, tá? A errata, a folha de aprovação, dedicatória. Esse aqui é mais para um trabalho acadêmico de conclusão de curso, tá? Mas algumas coisas vocês vão utilizar no trabalho do dia a dia de vocês. Um exemplo, a capa, o resumo, professores pedem, o sumário, que tem um sumário também. Mas, no geral, são essas aqui. Os elementos textuais, então, que são obrigatoriamente ter no trabalho acadêmico, é a introdução do trabalho de vocês, o desenvolvimento, que é a revisão bibliográfica e tudo mais do trabalho. As fontes que a gente vai pesquisar. Sim, é onde vem como é que é o nome? As bases de dados, os livros, os periódicos. E a conclusão, que são as considerações finais de vocês. E aí, nos pós-textuais, depois acabou a conclusão, vocês vão colocar as referências de vocês que vocês utilizaram nesse trabalho, o glossário, se for necessário, o apêndice, o anexo e o índice. Qual é a diferença entre apêndice e anexo? Sempre é bom lembrar. Apêndice, eu tenho. Então, o apêndice é tudo que for criado por vocês. Um exemplo, um questionário. Eu elaborei um questionário, então eu sou o autor, então eu coloco ali como apêndice. Um roteiro de observação. Ou um roteiro de observação, qualquer outra coisa, então eu posso anexar colocar no meu trabalho como apêndice. O anexo já não é meu. O anexo é um conteúdo criado por um terceiro, por um outro autor, e eu peguei e coloquei no meu trabalho, então eu coloco como anexo. Então, há uma diferença ali entre apêndice e anexo. Sempre quando for colocar apêndice, coloca apêndice A, apêndice B,
Ao contrário de algumas pessoas que colocam apêndice 1, apêndice 2, não. É sempre seguir essa ordem alfabética para denominar o número do apêndice. E aí ele vai explicando ali aquela norma, o que é cada coisa, o que é obrigatório ter na capa, que muita gente tem dúvida. Na parte interna, o que é obrigatório, o que é um elemento obrigatório para colocar ali na folha de rosto. E ela vai explicando direitinho para vocês ali. Qual as letras que vocês têm que utilizar ali, as fontes que vão utilizar para o trabalho acadêmico de vocês, porque vocês não podem colocar qualquer fonte, não pode ser, sei lá, um Comic Sans ou outra fonte Verdana, tem que ser ou Arial ou Times. Então, tem tudo isso que vai dizer ali para vocês, como uma citação, por exemplo. A citação, ela tem uma fonte menor, quando é mais de 3 linhas do texto. Tem uma série, gente, de situações que vocês vão poder se remeter ali à norma. Até hoje, assim, eu confesso que eu tenho muitas dúvidas, porque, como eu disse para vocês, a norma, ela é aquela ali, mas você tem que interpretar ela, você tem que ver como é que tem que fazer, né, direitinho, e às vezes tu acaba esquecendo, então é muito bom ter elas em mãos, assim, para você ir lá e folhear e rever. Deixa eu pegar outra norma aqui para mostrar para vocês. E o legal, gente, é que quando assim, tô com muita dúvida em tal norma, como faz, por exemplo, uma referência de um determinado documento. Tô com dúvida em fazer referência, sei lá, de um artigo, porque também para cada tipo de material tem um tipo de referência, tá? Um livro é de um jeito, o artigo é de outro, um livro disponibilizado na internet é de outra forma, uma lei, jurisdição e doutrina também são de outras formas, com um autor é de uma forma, com 2 autores é outra forma, com mais de 3 autores é outra forma. Então, tudo tem ali um padrãozinho para ser seguido. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Vamos colocar, faz de conta que eu não sei o número da norma e eu quero a norma de referência. Referência. Você pode clicar ali, digitar o nome da norma. Ai, vai aparecer referência de um monte de coisa, né? Acho que eu vou colocar referências. É 6023. Acho que eu vou colocar o número. Se não me engano é 6023. Ó. Informação e documentação e referências. Aí sobre a elaboração dessas referências. Vocês vão colocar em visualizar essa norma e ela vai abrir ali na outra caixinha que a gente abriu aqui. Deixa eu só ver aqui. Profil, onde será que abriu? Acho que... Aqui. Ah, tá. Então, mesma coisa, vai ali ter as instruções técnicas da norma. Vai mostrar ali para vocês casos e exemplos. O legal dessas dessas normas é que elas dão exemplo. Por exemplo, um livro. Se você fosse pegar um livro ali na biblioteca. Então, começa então pelos autores. Aqui no caso é só autores. O título do livro tem que estar em negrito. Vai ter a cidade de publicação, 2 pontos, a editora e o ano em que esse livro foi publicado. Você também pode acrescentar o número de páginas, se você achar necessário, mas não é uma regra, né? Aí aqui vai mostrando outros tipos de materiais. O legal é vocês saberem trabalhar com diversos tipos de materiais, né? Eu já vi gente que, não vou usar periódico porque eu não sei citar artigo. Ou então, não vou usar determinado material, vamos ver, uma reportagem online, porque eu não sei citar. Ou então uma reportagem do YouTube, ou alguma coisa do Twitter. Tudo dá para citar, gente. Até entrevistas, assim, que você vê, dá para fazer a citação. Uma coisa também que o pessoal tem muita dúvida é na hora de citar, além dos artigos, aqui no caso, já muda um pouquinho quando tu vai citar um artigo. Por quê? Porque ao invés de ficar em negrito a palavra, ali o título do artigo, fica o título da revista.
Ó, que você utilizou aqui, no caso, o Estado de São Paulo, a revista. E aqui também vai acrescentar outras informações. Ó, aqui no caso é uma revista online. Então, aí você tem que acrescentar o disponível em. Vai abrir ali. Vai fechar aqui ao final, vai colocar o link, né? O acesso em. Aí tem uma forma de numerar a data do acesso que você teve. Aqui no caso foi 19 de setembro de 1998. Para fazer essa numeração, tá? Tem que ser feita a abreviação do mês, a data, então, a abreviação do mês, ponto, e o ano. Aqui, ao final da norma, ela mostra como deve ser feita, então, as abreviações, que em cada língua tem um tipo de abreviação também, gente. Tem tudo regrinha. Tem umas regras assim que eu vou dizer para vocês. É puxado. Pegar umas referências para fazer assim, tu tem que ter uma certa paciência para fazer. Mas dá. A prática, daqui a pouco vocês fazem automático, assim. Então, em português tem ali as abreviaturas, em espanhol, italiano, francês. Então, dependendo do tipo de citação que você for colocar no trabalho, então tem um tipo de abreviatura. Aí tem uns exemplos aqui legais, assim, que você pode estar procurando. Tô com dúvida como é que faz uma citação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Com mais de 2 autores. Quando são mais de 3 autores, então a gente coloca o et al, que significa, em latim, e outros. Então, quer dizer que são mais autores. Coloca o nome do primeiro autor que aparecer, coloca sempre em caixa alta, vírgula, o nome da autora e o et al, e o restante depende muito da obra que for. Se for um periódico é de uma forma, se for um artigo, aliás, é de uma forma, se for um livro é de outra. Então, depende muito do material que trabalhar. Aqui no caso, quando for mais de um autor, sempre é preferível que se abrevie os nomes e o sobrenome do autor. Mas aqui, tem eu não vou saber pronunciar esse cara aqui. É de cálculo, a gente não sabe. A gente não sabe, eu sou de humana, gente, me desculpem. Lazzarini, Neto, Silva. Não, mas aqui não é um exemplo. Mas eu posso pegar um de mais de 3 autores aqui. Eu dou uma olhadinha. Também tem outros exemplos aqui que é legal, quando o autor é a entidade. Por exemplo, a BNT. A gente tô utilizando uma norma para falar do meu trabalho ali. Vocês têm que colocar ali. Então, ela vai ser a autora da norma. Então, eu vou colocar ali Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR, Se tiver online essa norma, eu posso colocar disponível em, o acesso em, e todas aquelas letrinhas lá do sistema ali que a gente tem dos meses e do ano. É sempre assim, gente, tem um monte de exemplo aqui legal. Tem sobre doutrina, tem sobre agravo de instrumento. Essas aqui são as mais gerais, sabe? Eu acho que, prof, tem mais alguma norma que tu queira que eu mostre? Não, eu acho que essas são as mais gerais. As mais gerais. Tem a de citação, tá, gente? Também, que é muito importante vocês saberem citar no trabalho de vocês. Porque o que cai muito, que eu vejo, assim, que o pessoal não cita, e aí, quando você não cita o autor, que você pega um conteúdo de algum lugar e não cita quem foi que escreveu, isso é considerado plágio. E é crime. E plágio é crime. Então, tomem muito cuidado na hora também de fazer a citação do trabalho de vocês. Sempre que pegou alguma coisa de alguém, cita o nome do autor, escreve ali o ano e a página em que você tirou. Tô batendo muito no microfone, coitado. E eu acho que é isso, gente. Mas explicando assim, a gente vai deixar nosso contato aqui com a professora. E ali, como eu expliquei para vocês, ali mostrou que é a BNT, que eu conversei com vocês, as principais normas, as citações também. Aqui tem um exemplo das referências de mais de 3 autores, com mais de 3 autores também, de monografia. E esse é o nosso contato, tá, gente? Eu queria deixar para vocês ali... Tem um e-mail de referência, mas também tem um de periódicos. Depois eu posso abrir ali. Tem ali no outro slide. No outro slide. Esse aqui é mais, se tiver dúvida da BNT ou de acesso à minha biblioteca. Tanto eu quanto a Gabi, a gente pode fazer esse serviço, tá? Tem
o Facebook da biblioteca, que ele é muito importante que vocês curtam nossa página do Facebook, porque ali é o nosso canal direto com vocês, o que está acontecendo. E aqui tem o contato do Periódicos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto aos periódicos, vocês podem estar entrando em contato com a Gabi, ou então dúvidas gerais também, que a Gabi, ela sabe também sobre tudo ali, né? Então a gente se divide. ABNT também, tudo. Se tiver alguma dúvida, assim, pode entrar em contato comigo, com a Gabi, e o canal direto é o Facebook. Porque o Facebook, gente, não é só para falar de política, não. Lá também tem coisa boa, não que política não seja uma coisa boa, mas não é só para brigar com parente. Com os amigos. Com os amigos. Com as amigas. Olha, gente, depois dessa eleição, vamos ter que ter um coaching aí para ajudar o pessoal a fazer reconciliação na família no Natal, né? Porque tá difícil. Então, aqui a gente tem a página da biblioteca. Então, a gente faz também indicações de livros, tá? Indicações de séries, indicações de filmes. Para quem não conhece ainda o espaço, da próxima vez que vocês tiverem prova ou alguma coisa, evento aqui dentro da UNO, vão lá conhecer que ele é maravilhoso, o espaço ali da biblioteca. Não é porque eu trabalho lá não, mas é maravilhoso. Então, a gente mostra também o que chegou de novo, o que tem de livro de aquisição nova. Ó, mostra as aquisições dos cursos. Essa aqui é a nossa programação para a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Então, tá bem legal ali a página, gente. A revista aqui que a gente faz a publicação. Legal. Toda semana a gente tem, segundas-feiras a gente publica uma revista que a gente tem ali no setor de periódicos. Tem outras informações da UNO também, que às vezes a gente reposta ali. Então é legal que vocês acompanhem isso para saber o que está acontecendo também dentro da biblioteca no ambiente virtual. Ó, a gente faz a dica de filme toda sexta-feira, toda quinta-feira a gente faz também a indicação de livros, de literatura, porque também não é só livro acadêmico que a gente vive, né? Tem que ter alguma coisa para se espelhar. Mas tem muito material, como que eu posso dizer, não tão acadêmico, assim, como as séries, os filmes que às vezes a gente fala nas aulas e que contribuem muito, né? Sim, gente. Contribuem muito para o nosso conhecimento cultural. Sim, uma das fontes de informações valiosas que a gente tem não são só essas acadêmicas científicas, tá? Filmes são fontes de informação, música, vestuário, roupa é uma forma de informação. É porque a gente está muito apegado a essas formas que são escritas, né? Mas não, gente, identidades e outras épocas. A gente vê muito filme histórico, assim, para comparar como era antigamente com agora. Ou então as músicas, como elas são uma fonte de informação riquíssima de determinada época do mundo. Ou vivência, a roupa, né, Gabi? O TCC foi sobre isso, né? O TCC foi sobre isso. Moda como fonte de informação. Então, gente, as fontes estão aí, basta a gente querer usá-las. Foi ótima a noite de hoje. Quanta coisa que a gente acabou aprendendo, e eu também, principalmente lá na base de dados, muita coisa que não sabia como utilizar. Então, eu acho que foi ótimo, acho que vai ser muito, muito proveitoso para todo mundo que vai acompanhar esse vídeo. Acho que vai facilitar muito a nossa vida, né? Sim, vai ser com certeza. Bem bacana, assim, as anotações, tudo que eu nem imaginava que dava para fazer nesse material. Agradecer vocês duas muito, de verdade. Obrigada que vocês vieram nos auxiliar, nos dar esse suporte, porque a gente fica muito, né, aqui no nosso mundinho e tem muitas coisas que a gente acaba não dando conta, como essas questões mais virtuais da biblioteca em si. Eu confesso, eu sabia acessar, abrir o livro, ler e deu, né? Então, acho que foi ótimo, vai ser muito bom para todos os estudantes. Obrigada, meninas, né? Agradecemos, prof. A gente está sempre à disposição para Sim, qualquer gente. dúvida, qualquer parceria, a gente está aí. Foi ótimo, acho que foi uma parceria bem bacana, nós comentava, né, antes no corredor. Obrigada. E aí, assim, fica a dica, quem ficou com alguma dúvida, né, pode fazer contato ou comigo ou com as meninas, ficou a dica do e-mail aí, acessem as redes sociais, acessem o Facebook, né, como elas falaram, verdade. Tem muita coisa nas redes sociais que dá pra gente aproveitar de N outras maneiras. Sim. E aí, legal, a gente vai, né, mantendo contato. Obrigada pela vinda. Obrigada. E encerramos aqui, né? Sim. Legal. Até mais, gente. Até mais.